Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso segundo episódio, falando de um assunto fantástico. A gente não consegue falar pouco sobre isso, né? Falar de relacionamento. Eu acho que falar de relacionamento é muito interessante, principalmente quando a gente relaciona com a área da saúde, com os nossos próprios relacionamentos, com os relacionamentos entre máquinas. Até isso a gente tem hoje em dia, né? Então, muito interessante. Mas eu queria levantar uma questão que a gente pensou no último episódio. Antes de tudo, não podemos esquecer de avisar o pessoal, né? Quem não está inscrito no canal, se inscreve lá, é muito importante para que a gente possa crescer, trazer muita gente ainda, né? Custa nada, né? Dá um likezinho lá, simples, né? compartilha. E se alguém tiver, a gente até estava levantando essa questão, né? Alguma dúvida ou algum assunto que seja interessante, escreve lá nos comentários, é bom. Que a gente começa a pensar algum convidado, né, que seja interessante, algum assunto. Então a gente deixa lá nos comentários que a gente vai pensar. E não deixe de ver os outros episódios, né? Os mais de 100 episódios que o Pode Parla tem desenvolvido ao longo de 2 anos. Quer falar mal do marido, da esposa? A gente expõe aqui, não tem problema nenhum. Não tem problema, tudo certo. Mas tem uma questão que eu quis levantar na semana passada, né, que era uma delas, né, na verdade. A gente passou por uma pandemia. Essa pandemia trouxe muitas mudanças para o nosso dia a dia. E essa questão dos relacionamentos, a partir da pandemia, mudaram. Principalmente esse relacionamento que a gente tem. A gente falou que, eu vi vocês falarem várias vezes, que é muito legal quando a gente vai atender um paciente e tá no olho, né? A gente poder passar pelos nossos gestos, né? A gente ter aquela questão de passar não só falando, mas o nosso corpo, ele fala coisas, né? Se expressa de alguma forma, e o paciente, às vezes, como o Lisandro falou, é a questão de tu chegar e não se dar bem com a pessoa. Mas por quê? Aquela pessoa não falou nada contigo, não teve nenhum problema, mas talvez só alguma questão corporal. Então, como é que isso mudou na pandemia? A gente começou a ver, eu até tenho colegas meus e amigos que antes da pandemia nem pensavam em atender pessoas remotamente, né? Utilizar uma câmera para poder atender um paciente. E depois da pandemia, muita gente mudou esse conceito, né? E hoje em dia, tanto da questão de que a gente pode atender mais pessoas, as pessoas viram que eu posso atender pessoas no mundo inteiro, quanto na questão da pandemia, que a gente não podia estar próximo. Então, e questões hoje legais, que acontecem de a gente poder atender mais gente por uma telemedicina. Então, são 3 conceitos que eu acho que eu quis só levantar para vocês falarem, mas essa relação de nós atendermos nossos pacientes remotamente. O que mudou? Vocês atendem pessoas remotamente? Ou daqui a pouco, não, eu só atendo pessoas, né? Eu gosto de atender mais próximo. Ou eu estou abrindo exceções e eu só atendo casos específicos, né, online, ou hoje é uma rotina no dia a dia de vocês? Fala um pouquinho sobre isso. Eu posso comentar, Celso, que no meu consultório, a grande maioria dos pacientes, eles nos procuram em presencial, né? Certo que a gente tem redes sociais, a gente tem WhatsApp, então eu, de uma certa forma, dou a liberdade para, em alguns momentos, frente às possibilidades ou às necessidades, eu ter o contato, eu dou a liberdade deles entrar em contato comigo, né, ter essa relação médico-paciente via redes sociais. Não é a frequência, não é a realidade diária, mas eu prefiro, se fosse possível, que ele vá de encontro ao meu consultório, porque tu sabe que a odontologia, ela é uma parte muito técnica, né? Diferente de outras áreas, vamos falar, de repente, de uma psicologia, no qual fazer uma terapia via rede social, ou mesmo via... No WhatsApp, chamadas de vídeo, né? Chamada de vídeo, tem uma outra realidade, né? Eu não consigo melhorar a dor de um paciente sem entender um contexto, né? Então, eu acho que a relação, ela se torna muito mais real quando presencial. Não só isso, mas a questão do exame físico, né? Eu acho que essa que vai ser um diferencial. Às vezes há uma necessidade grande de um exame físico na tua área, principalmente. Mas eu vejo que em muitas áreas da saúde, não só na medicina, na odontologia, mas talvez migraram muito para essa questão. E na medicina, basicamente, eu vejo muitos profissionais hoje atendendo remotamente, né? E até fazendo questão de atender. Qual a realidade de vocês quanto a isso? Neste momento, eu estou fazendo tratamento numa paciente de Londres,
que ela teve que vir para cá porque eu tinha que examinar e começar o tratamento. Mas os primeiros contatos foram via telemedicina. Eu fiz agora recentemente também um paciente que ele veio, ele é um casal que morava fora também do Brasil, estava querendo fazer tratamento. Eu disse para ele, olha, a gente pode entrar na primeira conversa, a gente pode saber, só que tu não tem como mandar teu testículo para cá, eu tenho que examinar, eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu preciso saber as pessoas porque precisam mandar o testículo para ter filhos. eu preciso, ainda hoje precisa. Então eu preciso examinar o paciente, eu preciso botar a mão no paciente, né? Então, ao menos uma abordagem, uma consulta, eu tenho que fazer o exame físico. Eu preciso saber o que está acontecendo. E nenhum exame de imagem vai mostrar muitas vezes o que está acontecendo. É só o exame físico. Então, aquelas conversas iniciais para tentar entender o que está acontecendo, beleza, show de bola, tu pode fazer. Ou então, para acompanhamento, examinei o paciente. A gente atende muita gente de fora, como todos nós. Então, assim, a primeira consulta, se ele puder, venha presencial. A partir dali, muitas vezes eu já sei o que está acontecendo. Olha, eu vou pedir um exame, manda o exame que a gente vai conversar. Eu vou fazer um tratamento assim, assim, assado, com medicamento. Depois faz a avaliação com o exame lá na tua cidade, depois mandas para cá e aí eu vou conseguir saber o que está acontecendo. Nesses casos, tu consegues fazer. Agora, nada, absolutamente nada vai substituir o exame físico. Ao menos na minha área não tem como, é impossível. Acho que na área de ninguém, o exame físico é fundamental, porque ele é riquíssimo em detalhes e aí eu consigo muitas vezes saber, um paciente, por exemplo, não tem espermatozoide. Eu peço uma ultrassonografia, ele vai dizer, o testículo está assim assado, mas a obstrução ele não vai mostrar, é impossível mostrar, e é só colocando a mão eu vou saber. Mas, Fábio, eu acho que todas essas tecnologias, na verdade, eu entendo que elas vieram para contribuir, para ampliar a nossa capacidade de atender, e elas não vêm para substituir. Nós não estamos falando aqui de substituir a nosso relacionamento, mas eles ampliam, por exemplo, quando é que a gente ia imaginar que um paciente de Londres poderia consultar contigo? E algumas coisas ainda dessa relação a gente está desenvolvendo. Então, hoje, por exemplo, nós temos a capacidade de nos relacionarmos na nossa profissão, e aí eu falo, por exemplo, na questão administrativa. Hoje a gente faz reunião online. Isso é uma forma de atender, de dividir, de conhecer, e não há mais necessidade. O próprio conhecimento ele é passado hoje, não precisa mais participar de um congresso, tu participa de um webinar na tua casa. E quando a gente fala em atendimento médico exclusivamente, a gente tem o grande empecilho que todo mundo fala é isso. Mas em algum momento eu preciso tocar no paciente. Isso é claro, a medicina é fundamentada nesse toque. Mas a questão é a seguinte, será que eu preciso tocar nesse paciente? Será que este exame físico tem que ser feito por mim? Ou o que eu preciso é o dado exato desse exame físico? Então, o que eu acho que vai acontecer no futuro próximo é que muitas vezes lá em Londres, essa paciente vai ser examinada por alguém que está em acesso dela e aqueles dados daquele exame físico, fidedignos, porque aquela pessoa que está fazendo, aquele profissional que está fazendo o exame físico, ele é habilitado para aquilo. E aí sim, porque o que tu utilizas do exame físico? Tu utiliza os dados que tu tens ali. Os testes são positivos ou negativos. E não importa, claro, no caso, a gente diz assim, não, eu gosto de fazer o exame físico. Tu gosta de fazer porque tu sabe como fazer o teste, porque o teste é um só. Se alguém fizer ele de uma maneira fidedigna, ele vai te dar o resultado que tu espera. Mas esse que é o empecilho. Não é que tu ainda precisa fazer. É que a gente ainda não tem a condição de que esse exame físico seja feito à distância ou por outra pessoa que tu possa... Porque o raio-x, ele te encaminha, o exame, ele te encaminha, e tu confia naquele exame. Agora, o exame físico, se ele fosse feito por alguém, tu não confia. Mas até quando a gente... Será que nós não vamos desenvolver essa aptidão de termos esses dados de exame físico e eles serem fidedignos? É um futuro complicado. É uma nova profissão, já pensou? Tem tantas novas. Examinadores físicos. Eu tenho um casal de amigos. Por que não? Mas na China é feito assim. Eu tenho um casal de amigos que é daqui de Caxias, o casal é daqui, eles moram na China. E eles, enfim, tu estreita um relacionamento, tu dá a capacidade de poder atender e falar. E a queixa me levava a crer que tinha um problema que necessitava de fazer um exame, tá? Uma endoscopia. Na China, tu não pode pedir um exame do Brasil, ele não é aceito. Tu tem que passar por um atendimento na China. E ele passou por um atendimento, e ele foi atendido por IA.
E a IA decidiu que ele faria uma endoscopia. A minha força de médico, o meu grau de relação, de 20 anos mais ou menos, se ele nos assistir, ele sabe que eu estou falando exatamente dele. Ela foi derrubada por critérios não pessoais. Porque são estabelecidos lá, da região, enfim. E é assim que as coisas funcionam. Vamos ver, né? Toda a fundamentação que nós fazemos aqui, não tem como fazer medicina sem tocar, sem olhar. E é claro, eu atendo obesidade, né? Eu pergunto, se eu olhar, perguntar peso, altura, faço o cálculo, diabético, hipertenso, tem gordura no fígado, faz exame pré-operatório, sinceramente, poderia vir só para operar. Não, eu não posso aceitar operar alguém que eu não toquei, que eu não criei uma relação. É que essa verdade, ela talvez não seja tão absoluta, porque quando a gente fala isso e defende isso, a gente é baseado naquilo que a gente tinha de conhecimento ou naquilo que a gente tinha de dispositivos para isso. Né? Tu não imaginaria, por exemplo, que um médico poderia operar um outro paciente através da robótica num outro continente. A 13 mil quilômetros. Exato. Mas se a gente falasse isso há 10 anos atrás, quando nós não tínhamos o celular, isso era... Então, essa relação... E aí, o que se estabeleceu aí, de novo, que nós conversávamos nos capítulos? É uma relação de confiança. Então, tu estabelece... Tu tem meios de estabelecer uma relação de confiança. Por que esse médico consegue hoje fazer uma cirurgia robótica? Porque ele estabeleceu uma relação de confiança com o robô, com a parte científica, com a internet, com a capacitação. Então, ele tem confiança, no momento que ele tem confiança naquilo, e é o que talvez a gente vai ter que desenvolver isso, é estabelecer uma relação de confiança. E como é que uma relação de confiança se estabelece? É quando tu começa a mostrar a verdade. Então, talvez esse exame físico que a gente precisa para mudar essa chave, talvez ele vai ter que ser estabelecido pela... Eu acho agora, para minha defesa, eu discordo. Eu discordo no seguinte sentido, eu acho que os parâmetros ainda estão longe de serem desenhados. Com certeza. Todo mundo aqui está cansado, eu ia dizer careca de saber, mas aí depois Por virar enquanto, bullying. careca sou eu. Mas a gente está cansado de ver alguns colegas que têm uma determinada conduta baseada em determinado exame físico que deixando chegar ao nosso consultório e a gente vê, mas não é isso que eu estou vendo aqui, é algo totalmente diferente. Né? Então, assim, aí eu concordo contigo, Lisandro. Pera um pouquinho, tu tens que ter um parâmetro para as pessoas seguirem esse parâmetro. Perfeito. Acho, qualquer coisa são parâmetros, mas isso aí vai ter que ser muito alimentado para a gente chegar a esse ponto. No dia de hoje, nós não podemos ainda ter total confiança. Se nós não confiamos que, com certeza, se para nós, eu vou dar um exemplo, às vezes uma varicocele, só para dar uma ideia. Varicocele é a principal causa de infertilidade masculina. Se eu examino numa sala quente, a probabilidade de eu encontrar uma varicocele é maior do que se ela estiver gelada. Pelo mesmo examinador, por mim. Então, talvez em datas diferentes, por isso que eu sempre examino 2 vezes para ter certeza que aquilo que eu vi é verdadeiro, pode ser totalmente diferente. Imagina se eu ainda precisar imaginar que aquele exame físico está sendo feito da maneira correta. Agora, eu concordo contigo no seguinte sentido. Os parâmetros estão aí para serem alimentados. E esses parâmetros é o que vão fazer, no final, tu ter uma fórmula matemática, ou de alguma maneira que tu vai dizer, olha, isso tem uma probabilidade X de acontecer tal coisa. Vou dar um exemplo. Volume testicular, eu sempre, claro que eu falo da minha área, né? Volume testicular e parâmetros hormonais. Antigamente a gente não sabia disso. Hoje a gente sabe que mesmo um parâmetro normal pode fazer com que a gente imagine o que esteja acontecendo em detrimento a um exame de sêmen. Ou seja, daqui a pouco tem uma alteração hormonal ali acontecendo, ou não, e aí eu vou saber o que está acontecendo em termos de produção de espermatozoides de boa qualidade ou não. Mas isso demorou para acontecer para a gente chegar a esse parâmetro. Isso demora. Então, eu acho que com o passar do tempo vai acontecer isso, mas no dia de hoje ainda não. Inclusive, para poder comparar aqui, tu só não examinou o BISE ainda. Para poder colocar a mesa aqui. É interessante aqui, dos 4, só tem um que eu não examinei o testículo aqui, o BISE. Mas está de olho, né? O exame será ao vivo no próximo capítulo. Não perca. Inscreva-se no canal. Só para inscritos. E assistam o exame testicular do BISE. Mas, para minha defesa, eu uso luva. Deixa eu levantar uma questão. Assim, a gente está falando aqui no atendimento no nível A para as pessoas.
A gente tem que começar a entender que nem todas as pessoas têm acesso a esse atendimento nível A, e a gente está aqui com grandes profissionais que querem dar o melhor atendimento para as pessoas. Mas daqui a pouco a gente começar a pensar nessa questão a nível populacional, quantas pessoas podem ser assistidas com profissionais um pouco melhores do que eles estão sendo atendidos se eu tiver um teleatendimento, né? Eu penso nesse sentido. Quanto mais a gente vai conseguir atender bem ou melhor um pouco do que eles estão sendo atendidos hoje, fazendo atendimentos remotos. Eu entendo que a gente poderia simplesmente... Bom, todo mundo vai ser atendido presencialmente, que eu acredito que é o padrão A de atendimento. Eu vou ter os exames, eu vou atender a pessoa, eu vou ter uma empatia, eu vou ter o exame físico. Então, são todas as condições. Mas quantas pessoas têm acesso a isso? Mas isso a gente está, com essa forma, a gente amplia o atendimento para as pessoas. Me preocupa E eu nesse acho, sentido. e uma coisa que eu acho, acho. uma coisa que eu acho muito São as duas engraçado faces é da que, moeda. é que eu exato. vejo as duas muitos faces. colegas, não é o caso aqui, tá? Muitos colegas, quando a gente fala em telemedicina, eles baterem prontamente isso. Mas a gente faz telemedicina todos os dias há muito tempo. Pelo WhatsApp, pelo telefone. Não, e inclusive entre colegas. O que a gente está falando isso aqui, né, que eu te falei, quantas vezes você está lá no plantão e o colega que está de plantão, que não é da sua especialidade, te liga, olha, Lisandro, eu estou aqui com um cara que bateu o joelho dele está inchado, está vermelho, ele está com febre, o exame dele tem... Eu não examinei o paciente, mas ele já me passou todos os dados e eu estou dando minha opinião. E esse paciente, e muitas vezes ele me encaminha o raio-x hoje, por uma foto, que é simples, eu posso acessar o exame, eu tenho acesso, eu posso fazer algumas perguntas, quer dizer, esse acesso permitiu aquele paciente lá ter um atendimento especializado, Ágil. e muito rápido. Em outros tempos, aquele cara que estava... E esse cara, muitas vezes, está lá no interior, está lá no plantão, lá no interior, que ele para ter acesso a um ortopedista, mas o cara, uma ligação... Então, eu acho que ele amplia a capacidade de A minha atendimento. preocupação é essa aí. A gente poder populacionalmente aumentar a qualidade desse atendimento. Fazendo telemedicina, no primeiro momento a gente vai pensar, vai ficar pior. Mas daqui a pouco, para o cara aquele que não tinha acesso nenhum, talvez... Poxa, até com a IA. A IA bem treinada para algumas coisas, talvez ela trouxesse respostas para algumas situações que são corriqueiras do dia a dia, né? Às vezes o cara só tem, no máximo, tem lugares que as pessoas têm acesso a um enfermeiro. Nada contra, não é falar mal, mas não é o cara que talvez esteja preparado para atender uma pessoa. Mas a telemedicina é fantástica. Nós não podemos confundir. Não existe telemedicina. A medicina é uma só. Sim, ela sim, pode ser feita através... Isso, então, a gente tem que entender que aquele meio de comunicação que a gente faz na medicina, que não muda, É o teleatendimento. E ela é fantástica, vamos deixar bem claro, né? O que a gente, hoje, no dia de hoje, a gente sempre fala que, teoricamente, em termos de examinar um paciente, ainda hoje, o exame físico feito por um profissional que trabalha com determinada área, ainda é melhor. Sim. Agora, o futuro a gente não sabe, essa é a grande verdade. Mesmo assim, Fábio, eu vou usar o exemplo de Londres. Ninguém vai investir uma consulta em ti se tu não fores uma referência. A telemedicina hoje ela não é gratuita, ela tem um preço, ela é precificada, seja através do convênio ou não. Tu recebe, né? Tu deve receber para isso. E isso é previsível pelo Conselho Federal de Medicina. Tu fazer um atendimento, ele não deve ser gratuito, ele tem que ser precificado, porque tu pode sofrer, inclusive, uma imputação em um processo pelo atendimento que tu tá prestando. O paciente não paga mais uma consulta de curioso, ele paga porque tu é uma referência, e ele vai te escolher por ser referência naquela especialidade, e a rede social nos referencia. Né? Tu te torna uma referência e por isso o paciente ele aceita ou ele quer ser atendido por ti. E ele pode ser atendido por ti, Maurício, por quê? Porque na videoconsulta, no teleatendimento, ele vai te informando o nível de dor que tu pode dizer, meu amigão, eu vou te atender, mas vai até o plantão porque a tua dor está muito forte, tu tem uma dor de cabeça, tu está pensando que, poxa, ele pode ter um aneurisma cerebral e tu pode estar ajudando ele numa videochamada. O que não acontece na medicina eletiva, o paciente com muita dor não vai esperar para amanhã de manhã, ele vai no plantão. O teu paciente infértil, ele vai te esperar o tempo que for necessário, porque é o sonho dele.
Assim como um paciente obeso, a não ser que ele tenha uma complicação, né, sofra uma dor aguda no peito, ele vai ter que ir no plantão. Por quê? Porque ele sabe que ele corre riscos. Então, são tópicos importantes e que eu penso que, ao invés de nos afastar, nos aproxima. Desde que nós saibamos lidar com a ferramenta ela é fantástica. Mas eu não posso aceitar, desculpa, Celso, eu não posso aceitar que alguém na outra esquina esteja fazendo. Eu não aceito. Primeiro tem que saber de onde é, qual é o encaminhamento, quem referenciou esse paciente. Atendi uma menina de 3 Cachoeiras hoje. Por quê? Porque eu atendi a prima, a outra, ela já tem uma relação, ela já estabeleceu confiança. Eu disse, mas eu preciso confiar em ti para saber se eu vou te cuidar. Que é os 50% que tu falou no episódio anterior. Porque a relação ela se estabelece quando há uma confiança mútua. Vamos mudar o cenário, tá? Um caso de urgência, por exemplo. É diferente. Tu foi atropelado e aí tu estabelece a relação de imediato. E muitas vezes tu precisa fazer esse contato com alguém. Isso é juramento. Então, eu acho que tu falou muito bem. Eu acho que se a gente entender o teleatendimento como uma ferramenta, a gente inclui nisso também a inteligência artificial como ferramenta. Claro. Então, se a gente souber usar bem as ferramentas que a gente tem disponível para prestar um atendimento, o que a gente não pode é substituir elas, Claro. né? Ou simplesmente deixar de fazer maneira. Eu acho que elas se complementam, elas são importantes e elas vêm para agregar e ampliar o nosso atendimento e melhorar ele. Eu lembro de um exemplo que eu ouvi numa palestra de um cara extremamente conhecido, um cara extremamente bem relacionado, em que a mãe dele teve um diagnóstico de tumor de câncer, de um tumor de mama. Ele prontamente, um cara extremamente tecnológico, foi ao chat, usou todas as ferramentas de IA, e ele, de posse do anátomo patológico dela, ele teve todos os diagnósticos, condutas que ele poderia ter, certo? E aí o que ele fez? Ele conseguiu, como ele era um cara relacionado, ele conseguiu uma consulta com um médico dos Estados Unidos, um cara que era, né, um mestre naquela patologia, e aí, para surpresa dele, e talvez não surpresa, o médico falou exatamente a mesma coisa que a inteligência artificial tinha falado, certo? Só que em algum momento ele fez uma brincadeira com ele. Ele disse, olha, sabe o jogo do Brasil que vocês perderam de 7-1 da Alemanha? Disse, pois é, por enquanto a tua mãe é a Alemanha, ela tem 7 pontos a favor dela contra 1. Ele falou exatamente a mesma coisa. Ele usou as ferramentas, ele fez uma teleconsulta, ele usou tudo. E aí, por que ele teve um sucesso no relacionamento? Porque ele usou uma empatia, algo que a inteligência artificial não substitui. Então, isso quer dizer que, não, nós não vamos usar a inteligência artificial, nós não vamos usar a medicina, nós só vamos usar o médico porque ele foi mais empático. Não, ele vai continuar usando, mas a gente vai... Então, hoje, a gente fala que a medicina, né, o médico que usa IA ou o médico que usa a telemedicina, ele não vai ser substituído pela telemedicina e pela IA. Agora, o médico que não usa essas ferramentas, ele vai ser substituído por quem as usa. Mas eu acho que nesse caso aí, o fato dele ter essa empatia, ou ele falar essas pequenas palavras, é o que faz ele ser o padrão ouro no atendimento. Então, ele ter essa sensibilidade que, de repente, os colegas mais, né, abaixo dele, não abaixo no sentido de... Isso, né, mas ter a sensibilidade de abordar naquele momento difícil ou naquele momento delicado, conseguir ter aquela empatia ou ter aquela relação de se aproximar ou de sentir a dor ou de entender a dor do outro e se posicionar, ó, tô contigo por causa disso. Né? Isso não quer dizer que tecnicamente não possa ter um ex-residente dele melhor que ele. Mas a relação que ele estabelece... E ele não abriu mão, mesmo sabedor de que ele tem essa empatia, ele não abriu mão dos recursos tecnológicos para levar isso. Mas eu acho que o recurso tecnológico ele é fantástico. Agora ele tem que ser bem empregado. Eu estou cansado, e volta e meia eu faço essas brincadeiras com o IA, faço uma pergunta aberta. Eu leio cada bobagem que está escrita ali, porque a pergunta está aberta. Isso é normal. Mas é que às vezes para o paciente também pode acontecer, porque ele vem questionando. Hoje em dia, todo dia, toda hora.
doutor Fábio, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu acabei lendo na IA, eu botei no chat GPT e coloquei isso aí. Mas isso é bem normal. Exato. Não é uma O história. que é uma na coisa verdade, bacana. isso aí porque é matemática, né? Já Ela trabalha com... Ele vai, né? Ele já ela- consultou, ele vai ela já Ele só consultar. consultou. vai é. confirmar. Não, mas o que acontece? Por exemplo, em questões que são mais dúbias, como é que a IA vai funcionar? Ela tem lá 50 respostas, onde 48 são dizendo sim e 2 são dizendo não. Quando a gente consulta a IA, em 2 de 50 ela vai responder o não, que é a resposta que não é a certa. Mas isso é matemático. Ela não faz, ela faz uma busca e ela vai buscar as respostas que estão mais... e ela vai aleatoriamente escolher uma dessas respostas. Então, isso que a IA faz. Então, por isso que às vezes ela erra, né? Ela erra porque ela tem respostas, às vezes, erradas no conhecimento que ela teve. Né? Então, é assim que funciona. Matemática. Uhum. A medicina não é matemática. É. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que nós falarmos hoje, daqui 4 anos, nós vamos nos arrepender. Ou nós precisamos evoluir. E a IA, eu acho que ela é legal porque ela faz com que nós nos mantenhamos atualizados. O paciente que chegar a perguntar alguma coisa e que tu não saiba responder, é feio até tu chegar e perguntar para a IA em casa para poder dar resposta. Então, nós não podemos admitir a substituição por IA. Eu acho bem interessante isso, porque ontem chegou um paciente no meu consultório e disse: olha, doutor Fábio, eu vim aqui para uma segunda opinião. Então, eu disse: tá, mas quem é que deu a primeira? O chat GPT foi uma porcaria. Mas isso Tá hierarquicamente abaixo. Isso já é comprovado por trabalhos científicos de que médicos que utilizam a IA em seus consultórios, e hoje acho que a maioria de nós tem, né? Inclusive pode pedir permissão para o paciente, se ele pode ser acompanhado pela IA. Isso. Os pacientes têm mais confiança nos médicos que utilizam a IA do que os não confiando. Claro. É porque mostra tecnologia, mostra que o cara está à frente, mostra que o cara E ele estuda, mostra que ele realmente está preparado. Mas ele aumenta a tua realmente dá chance de segurança. De resultado. assertividade. E aí Com eu me certeza. lembrei de uma coisa do passado, nós como médicos, né? Como era difícil a gente estar à frente ao paciente, a gente não sabia o que responder, e a gente ficava com vergonha, às vezes, de olhar o livro que estava ali do lado. Tu jamais, né? Não se imaginaria, poxa, só um pouquinho que eu preciso ler aqui, que eu não me recordo como é que era essa técnica, eu não me recordo. Né? E hoje não, muitas vezes isso no pronto-socorro, tu tinha um manual de bolso lá e pegava. O que as pessoas têm hoje é toda essa tecnologia à disposição para ajudar. Mas aí eu acho que a tecnologia, e por você ser muito tecnicista, ou mesmo ter o conhecimento, você vai saber perguntar. E aí a resposta vai ser muito mais assertiva, Exato. né? Porque o que tu questiona para a tecnologia é o que ela vai dar a resposta. Se tu vai ter os 48 ou os 2, é o jeito que tu busca Faz o a pergunta. conhecimento. Só que tem toda uma outra questão, que a gente vê que para a gente, às vezes, formular uma resposta para a pessoa, a gente precisa ter uma resposta para uma pergunta que a pessoa faça, eu preciso ter um conhecimento amplo de várias coisas. Porque hoje a gente está vendo muita gente confiar totalmente, não, eu não preciso saber isso porque está aqui na minha mão, no meu celular. Mas eu não tenho cognitivamente como responder certas coisas se eu não tenho vários outros conhecimentos ali. Então, a IA ela vai substituir em questões técnicas, assim, pontuais. Mas tu construir um resultado, um diagnóstico, às vezes não é só tu perguntar lá para o ChatGPT. Isso aí é o teu exame físico, isso aí é o teu exame... interpretar o que ela entendeu? responde. Então, não adianta tu confiar totalmente. Porque então qualquer um pode virar um médico, acorda amanhã, o que tu tem? Dor de barriga. Dor de barriga. Aí daqui a pouco, o que o cara... Pô, eu tenho dor na perna. Então tu vai escrever e ele vai te dar uma resposta. Só que não é só isso. Tu precisa entender até o que tu vai perguntar a partir do teu conhecimento todo que tu fez, do teu estudo antes de tudo isso. Que é o famoso prompt, né? Exato. Tu não sabe Tu construir perguntar o que é dor de cabeça Uhum. para um chat GPT, uma pergunta simples, ele vai te responder como a vizinha, como alguém responde. Sendo que Agora, nos se guide- tu tiver um comando para ele, tu disser, olha, como o maior especialista em doenças, né, neurológicas, poderia me responder o que é uma dor de cabeça? Talvez a resposta seja completamente diferente. Será? Totalmente. Não, sem dúvida. E nos guidelines tem lá 160 possibilidades de dores de cabeça, né? E aí... Falando Nós nos sentimos mais úteis. E eu vou dar vou usar a tua especialidade. O teu nível de utilidade social, quando tu recebe o paciente com uma ressonância magnética, com uma hérnia discal, e tu consegue examinar esse paciente e dizer:
este não é o motivo da tua dor. E esse paciente vai a fundo, pesquisa, ele tem, sei lá, uma doença neuroesmática de uma artéria vertebral, lá, o intervertebral. Isso é o que nos dá orgulho. De poder examinar o abdômen de um paciente e de tu não depender de um exame de tomografia, que é um exame complementar. E na era onde tudo se pede exame, ou até mesmo eu tenho muito orgulho de dizer para o paciente, não, eu não vou te pedir esse exame. Porque tu está me sugerindo a solicitar um exame que tu pensa, eu estudei muito para te negar esse exame. E ele me admira por isso. Infelizmente, vivemos uma era diferente. O paciente sugere o exame que ele quer e aí, para tu não te incomodar, tu pede. E tu deve ver bastante isso, né? E o que a como gente faz administrador. hoje, o que a gente faz hoje com os pacientes no consultório é o que as pessoas fazem com a inteligência artificial. Elas fazem uma pergunta para a inteligência artificial, baseada em algum sintoma que ela tem, só que nós, no consultório, aprendemos a como perguntar, a como extrair a informação do paciente. Porque muitas vezes ele chega no consultório e senta assim, no meu caso é muito comum. Eu vim aqui porque eu estou com uma dor ciática. A primeira pergunta que eu faço para ele, o que é o ciático para ti? Sim. E eles ficam me olhando com uma cara assim, mas o que é o ciático? A maioria dos pacientes que referem que tem dor ciática não tem dor ciática, eles têm dor lombar, mas eles confundem porque popularmente tudo é. Então aí já começa a extração da informação. Né? Ou eu tenho dor na coluna dorsal. Mas onde é que é a coluna dorsal? Me aponta com o dedo. E aí ele me aponta na coluna cervical. E às vezes ele vem com um exame. Eu tenho um problema na coluna cervical e eu fiz um exame e não veio nada. Eu disse, ótimo. O exame que tu trouxe aqui é da coluna torácica. Pois é, mas é que então, tu entende como a informação... Então, eu acho que o paciente também é uma espécie de inteligência artificial que nos ajuda no diagnóstico. Sim. E a gente só firma o diagnóstico com as informações que ele tem, mas saber extrair essas informações também é uma ciência, é uma habilidade, é uma coisa que a gente aprende e os pacientes hoje não têm essa habilidade para extrair isso daí. Essa amostragem é espetacular. Isso não tem IA que resolva. Mesmo que tu mostre no teleatendimento um exame que mostre essa hérnia, enfim, ou essa queixa de crise ciática. Assim como tem os exames que aferem, né, por serem exames complementares, eles podem sugerir algo que, na verdade, na realidade, você palpando ou tendo a relação e questionando o paciente, você consegue identificar que a fonte daquele desconforto, dor ou problema não é daquele exame. Né? Pode ter aquilo, pode ter a hérnia e não necessariamente aquela perna está doendo, ele pode ter feito uma maratona na maioria das vezes não é, né? E que, na verdade, não tenha correlação positiva incomum, né? para aquela situação. Chegar no consultório e tu perguntar assim, o que aconteceu? Aí ele te entrega os exames. Olha aí o exame, doutor, e me diga o senhor. E aí eu retruco eles, né? Respeitosamente, olha, aqui eu atendo pacientes, eu não atendo exames. Eu não opero. E aí começa a se construir uma relação, claro. né? Olha, me conta o que aconteceu. Ou acabou a relação na hora. Acabou a relação. Mas pode ser. Não. Mas se tu entregar a ele o que ele... Claro, às vezes eu preciso fazer ele entender isso. A interpretação. E no primeiro momento ele fica bravo. Claro. Mas vem cá, eu tenho uma ressonância que tem aqui, o que ele quer me perguntar? Claro. E aí a gente começa a explicar isso e depois ele começa a entender. E aí ele adquire uma confiança, que é uma relação que a gente constrói, uma relação de confiança. E aí quando eu der um diagnóstico que muitas vezes não é aquele que ele entrou, ele talvez vai confiar porque eu consegui construir. Mas não acontece isso, talvez, isso? só para complementar, não acontece isso talvez porque colegas operam em ressonância? Talvez aconteça, né? A dor vai continuar. Mas este é o grande motivo de tu sentir orgulho de ti. Porque o que vai conosco para casa é a nossa consciência, a reputação vai embora com o paciente. Então é melhor nós termos a consciência de que nós não voltaríamos atrás em nada na conduta do que ele ir para casa frustrado porque tu não pediu o exame que ele queria e que tu tem certeza absoluta, não tão absoluta, mas de que não resolveria. Tu atenderia um pedido e não atenderia o que ele necessita. E nós precisamos construir mais isso. E nós, que trabalhamos aqui com residência médica, com formação acadêmica, nós precisamos fazer com que os meninos, as crianças examinem.
que não se escondam atrás das máquinas, que interajam e que sintam um pouco da dor do paciente. Eu concordo em gênero, grau, número que foi falado, mas a gente tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu sempre falo o seguinte, às vezes chega um paciente com algumas queixas diferentes, às vezes até duvidosas, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo, a gente tem que ouvir a pessoa, porque ela se conhece muito mais do que eu a conheço. Então, daqui a pouco ela chega com tal sintoma, não, pera um pouquinho, mas assim, doutor, eu não tinha, tá tudo certo, eu não tinha, mas isso aqui eu não estou vendo. Não, alguma coisa tem. Ao menos a gente tem que ouvir, porque talvez existam algumas coisas. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a medicina da maneira correta. Chega uma senhora, 1,30 m, 242 quilogramas, e ela dizer que está com dor lombar, que é por causa do rim. Não, é por causa da obesidade dela, está machucando a coluna dela, não tem outra coisa. Não vai botar culpa no coitado do rim, que ele não tem culpa de nada. Então, assim, ó, aí a gente exerce o lado da medicina. Então, eu acho que é tudo conversar e a gente tem que examinar. Mas a gente tem que ouvir, né? Vocês lembram das aulas do professor Matana? Grande professor Paulo Ricardo Matana. O professor Matana, ele extraía de dentro dele uma força de expressar, quando ele falava de tumor cerebral, de tumor de encéfalo, que eu duvido que qualquer um de nós não tenhamos saído de uma aula dele pensando que nós tínhamos um tumor cerebral. Isso não tinha. Então, se eu tinha, eu continuo. Não, melhor. Não é. O regrediu, né? Ou seja, a capacidade dele de transmitir a informação, ela era tão interessante que nós conseguimos, por sugestão, sentir. Começava com uma dor de cabeça leve. Todo mundo teve dor de cabeça leve. As cachaçadas da dor de cabeça. Aí começava de forma pulsátil. Ou apagava um ponto preto. Ou aparecia todo mundo. E essa interação que ele... Não só ele, né? Nós temos professores maravilhosos ainda até hoje. Mas ele tinha essa capacidade de fazer com que tu sentisse um pouco daquilo. Então, quando o paciente entra tendo uma queixa para ti, que tu consegue sentir um pouco daquilo, pô, eu imagino a dor que esse cara está sentindo. E aí não subestimar a dor. E aí tu vai dizer para ele, calma, eu vou te ajudar. Mas o motivo da tua dor não é essa imagem. Não é dessa tua hérnia dorsal. Nós vamos atrás da tua dor. O caminho mais curto sempre é o caminho mais fácil. Né? Então, muito mais fácil, às vezes, no consultório, tu não examinar o paciente, pedir um exame, dizer que a dor dele é da hérnia, ele vai feliz da vida, e ele tem aquele prêmio. Eu tenho uma hérnia, minha vizinha tem 2, eu tenho 3. Então, isso parece um prêmio para o paciente. É tão difícil de a gente desconstruir o que ele tem e construir uma nova... Eu pego isso muito com escoliose, por exemplo, e hoje a informação é disseminada. Então, como é difícil a gente... Mas isso vai da relação de confiança. E a gente erra também. Sim. E isso é importante que se diga. Muitas vezes tu faz tudo certo, tu faz o exame físico, tu tem toda a informação, tu tem o exame e tu erra, porque aquele teu raciocínio te levou a algum lugar diferente, que não era aquele que estava chegando. E isso a gente tem que respeitar a nossa incapacidade de perfeição. Pode chegar e questionar, o colega fez isso, o paciente às vezes vai falar conosco, olha, foi usado isso. Aí tu fica pensando, mas ele fez... Mas o que passou na cabeça desse colega no dia? Com certeza ninguém fez por mal. Ele chegou a um raciocínio baseado nas informações que lhe foram passadas e daqui a um pouquinho no exame físico ele achou que talvez fosse isso e pronto. Por isso que eu digo, ser o segundo ou terceiro a examinar um paciente é a melhor coisa do mundo, porque o resto já foi feito, agora só sabe uma oportunidade, sabe uma coisa para fazer, já está feito. E é notório isso. Eu recebo no meu consultório mais pacientes obesos encaminhados por ortopedistas do que por cardiologistas, do que por endocrinologistas, do que por pneumologistas, de pacientes que têm apneia, 587 apneias por hora. E tu vê, né? E falam, diz que o ortopedista ele não estuda, não lê. Não, na verdade... Estava demorando, né? Na verdade, não, Lisandro.
Eu não sei mas que anamnese, que Ó, esse pessoal, pegou? para quem não Sério sabe, que- né? sério que Isso aí é uma ortopedista falácia fez com a medicina? ortopedia, Ó, né? Eu vou defender o Assim, Lisandro ó, aqui. acompanha o Instagram do Lisandro, ele tá, como é que é aquele... Eu perguntei, de eu estatística. vi a imagem hoje, eu perguntei para meus colegas, eu achei o máximo aquela imagem da IA construída, eu só não entendi aquele negócio que está no pescoço, É uma o serpente. estetoscópio. É uma serpente. Na verdade, nunca viu. eu sei o que é um estetoscópio, só não sei usar. Só não sabe usar. Mas tu tens no consultório? Não responde, não responde. Pô, vai, Tu não consegue tem, né? entender, tu consegue entender que se tu operar aquele joelho daquele paciente obeso, doente, daqui 5 anos tu tá operando ele de novo e daqui a pouco tu tá botando uma prótese e aí tu vai atalhar o caminho dele. E tu encaminhar ele para perda de peso, por cirurgia, sem cirurgia, mas eu vou te encaminhar para um serviço de referência que vai cuidar do teu peso, porque o teu problema é a sobrecarga. Ou, ao contrário, receber pacientes jovens com 35 anos, eu não estou discutindo indicação para artrodese de coluna, mas de ver um paciente artrodesado com 2, 3 níveis e obeso, mas já era assim. Puxa, trata a causa, porque ele vai continuar com dor. Quanto tempo faz? 5 anos. E a dor continua. Bom, deixa eu para nós não deixar de falar de um assunto que eu falei que nós íamos conversar nesse episódio aqui, e aqui a gente teria muito assunto, né? Que a gente falou um pouquinho sobre essas relações, né? Que a gente tem médico-paciente, uma relação que tenha do médico, dentista ou qualquer profissional da saúde com as inteligências artificiais, mas a gente não falou que levantamos as questões hoje, eu vi informações de que existem redes sociais de IAs. Uma IA conversa com a outra, tem um relacionamento com a outra. Não é uma coisa muito paradoxal e interessante, né, da gente criar um sistema que ele na verdade, funciona a partir de informações que a gente coloca lá, e essas inteligências artificiais, elas têm a capacidade de poder conversar entre elas, e o que relacionamento que elas têm? A gente fala de relacionamento, mas o que vocês imaginam de relacionamentos entre... Esse é o Multibook, é isso? É, isso aí, o Multibook, é a Multibook. inteligência artificial que só pode entrar ou se escrever IAs. Só interage e IA. Isso aí. Então, que Deve relacionamento... falar mal da gente, é que nem a mulher do cara. Olha que Só legal, fala nós já mal. estamos se colocando em lugares diferentes, né? Devem falar mal da gente. A gente está aqui e as IAs estão lá. Mas o que são as IAs? São, na verdade... o computador, ele consegue, a partir das informações que a gente coloca lá, nos dar respostas, né? Então, elas não pensam. Elas, na verdade, elas só pegam aquelas informações e vão dar outras informações a partir daquilo que a gente colocou. E como é que a gente faz essa relação entre elas? Que coisa mais maluca, sabe? Mas existe. E a gente começa a ver que para que lado que vai essa conversa? Essa conversa é de falar mal dos seres humanos? Ou essa conversa é para melhorar ou dar mais funções para elas mesmo? O que vocês imaginam que uma IA conversa com a outra? Eu só tenho um pouco de receio quem é que monitora isso, né? Porque elas podem estar gerando um certo conhecimento aleatório. Mas elas não são pessoas, elas não são entidades, elas Mas não o são nada. conhecimento está na rede e elas se abastecem dos mesmos conhecimentos. Então, uma está interagindo com a outra, podendo criar teorias, criar situações. Mas elas não criam nada, na verdade, elas só dão respostas a partir de informações que elas têm, sabe? Mas Será pode, que- mas pode ter um monkey direcionamento. Como a gente tem medo, né, dos relacionamentos que não tem Interessante. preconceito. É, né? é Porque a verdade. gente se relaciona com a ciência, relaciona com as informações, mas a gente tem o nosso preconceito. Quando a gente lê alguma informação, a gente já define se a gente vai continuar lendo, se a gente gostou daquilo, a gente já faz um pré-conceito sobre aquilo que está. A IA, não. A IA é uma espécie de ser que não tem preconceito. Quantas pessoas a gente conhece que são de difícil relacionamento, mas têm um extremo conhecimento, né? Sim. Porque, na verdade, qual que era a grande habilidade delas? Era poder absorver a informação sem o preconceito. Então, isso faz com que tu absorva mais informação. Talvez a gente tenha um pouco de inveja do relacionamento entre as inteligências artificiais, porque elas não têm medo e nem preconceito nas relações. Sim. Então, muitas vezes eu tenho medo do que eu vou falar para ti, porque eu não sei o que tu vai me responder. Eu tenho medo da informação que eu vou te dar, seja ela técnica, porque eu não sei como tu vai... muitas vezes eu tenho um conhecimento, eu preciso passar para ti, mas eu não sei como tu vai receber isso. A IA não tem isso.
Então, falou isso bem talvez da- ela faça ela No desenvolver episódio mais. anterior, tu falou sobre Sapiens, tu falou sobre a relação do macaco, né? O macaco ele tem uma capacidade de aprender enorme. Ele não sabe o que fazer com aquilo. E a reprodução que nós fazemos e no robô não é diferente. Porque ele não tem histórias inventadas, né? Não. O ser humano é que, na verdade, não é confiável, né? Porque ele inventa histórias. Eu acho isso engraçado, que a gente tem medo da IA. A gente tem medo da IA, mas a a gente IA não é tem exatamente medo... abastecida por nós. Exato. E será que um dia ela vai ter a capacidade de inventar histórias também? Eu tenho muito Eu medo. penso que não. Eu tenho muito medo de falar sobre IA. Medo não, mas eu tenho um pouco de respeito ao falar sobre IA. É porque tu tem medo de ser a Porque primeira hora que elas Não, tomarem porque conta. eu acho que nós Deixa falar... por último, né? Os Revolução, caras falam O que se bem. fala sobre IA hoje é mais ou menos a gente imaginar o que a gente falava sobre telefone celular quando nós tínhamos no máximo um Nokia com um joguinho das cobrinhas. Então, como é que nós... Imagina nós, há um tempo atrás, com um Nokia na mão, querendo fazer uma tese sobre telefonia celular, perto do que a gente tem hoje. Então, e isso muito mais. Eu acho que o que a IA vai nos trazer, o que a gente vai ver dessas coisas que hoje nos espantam, talvez daqui a muito pouco tempo a gente já vai ser... Quanto dinheiro nós juntamos para comprar o primeiro celular? Quantas horas nós passávamos esperando uma ligação no celular? E hoje nós colocamos filtro para não atendermos ligações, principalmente as indesejadas. Sabes que toda vez que a gente fala de IA, eu penso num artigo científico. Estatisticamente, tem um artigo muito bonito publicado no New England Journal of Medicine, que é um dos maiores jornais de medicina, que fala que apenas 8% dos artigos publicados são palatáveis, são verdadeiros. E o que acontece às vezes com a IA? A IA recebe aquela informação onde apenas 8% daquelas informações que estão disponíveis são verdadeiras. Então, Cientificamente falando, né? Se a gente vai Não. falar aí em questões do dia a dia, onde qualquer um pode botar uma informação lá. E nós estamos falando num jornal que tem um filtro, que tem pessoas que vão olhar e vão dizer se aquilo é verdade ou não. E aí que vem o problema, porque o que acontece? Nós todos, a gente vai ler um artigo científico, às vezes a pessoa não se dá conta que está mal feito materiais e métodos, a maneira que foi feito, foi desenhado o artigo, não é bom, não deveríamos ler, e a gente vai divulgando aquela informação. E como é que chega na IA essa informação? Publicado no New England Journal of Medicine, publicado no Lancet, pelo amor de Deus, é coisa boa. Nem sempre. Nem sempre. E esse que é o problema das IAs nesse momento. Aí tu vai dizer, sim, mas Fábio, aos olhos de cada um, dependendo, tu te deste conta disso, mas várias pessoas não se deram conta disso. E aí que surgem as inverdades, porque aí tu começa a propagar uma informação que não é verdadeira. E as IAs também farão isso aí, se não tiver informação nunca direta. tinha voltado atrás numa publicação Sim. até a chegada das IAs. E o Lancet seguidamente tem voltado. E eu acho que é uma grande atitude poder voltar atrás numa publicação que é científica, compilada por 54 entidades de alto respeito, mas que teve uma interferência com um viés, seja político, econômico ou com interesse de venda. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter informações verdadeiras e a IA vai ter um papel muito importante. Ela já tem um papel muito importante. Mas ainda hoje, eu acho que nada tire, principalmente na minha maneira de ver, com relação à medicina, por exemplo, a relação médico-paciente, eu acho que nada muda. Isso é fundamental. Por outro lado, as informações estão aí. E cabe a nós tirarmos o melhor dessas informações. E os pacientes também em casa têm que tirar o melhor dessas informações. Mas nos basearmos, essa é a mensagem que eu quero passar para casa, na minha maneira de pensar, de repente está errado, tá? Nos basearmos somente nisso, hoje, não. Hoje tem muito viés, tem muita informação ainda que pode ainda não ser a melhor informação, a mais correta. Agora, o futuro, pelo amor de Deus, acho que o Luciano falou bem certo, pelo amor de Deus, a gente nunca imaginou ter um celular onde o celular surgiu para a gente conversar. O que eu menos faço é conversar no telefone. É o que eu menos faço. Né? Então, assim, a tecnologia está aí para a gente usar, com certeza, e cada vez mais vai melhorar. Depende daquela pessoa que nutre a tecnologia. E aí é o ser humano. O celular, ele resolveu muito transtorno de ereção, né? Tu deve saber disso, né, Fábio? Olha ali, onde é que nós estamos chegando, Hoje, cara? Não, eu estou falando uma coisa que é bem séria. Hoje, se tu acessar um site desses que são perigosos, que a meninada quer, teu filho quer saber, o meu também quer saber.
Meu filho esse dia perguntou, pai... Aquele do Brasino. Isso aí. Meu filho me perguntou, pai, o que é consolo? E é claro, ele queria saber sobre um assunto ligado à sexualidade, com 9 anos. E aí não responde de forma correta. Ele está só esperando a tua resposta. Tu é um ídolo para ele, responde. Mas hoje essas interações elas te causam dano no teu celular. Há algoritmos que estão ligados à tua resposta. Por quê? Porque vai te induzir, assim como as crianças, né? Esses joguinhos, vocês têm visto isso, né? E nós conversamos seriamente esse final de semana. Por quê? Porque o algoritmo ele vai te levando ao sofrimento. As crianças estão mais ansiosas. E isso é uma leitura, isso é IA. Para venda, para corrupção, para... Fazer esse exercício de futurologia, ele é extremamente difícil. Porque hoje é praticamente imaginável o que pode acontecer há muito, muito pouco tempo daqui para frente. Concordo. Certamente o que eu acho que nós vamos ter, por exemplo, o Fábio falava que disse, não, nós não vamos ter o teleatendimento. Eu acho que não vai ser substituído. Eu acho que em muito pouco tempo nós vamos ter um avatar meu que vai prestar esse teleatendimento 24 horas por dia. E eu só vou atuar em alguns pontos. E ele vai atuar baseado naquilo que eu sou. Porque hoje tu perguntar para a inteligência artificial, uma inteligência comum, simples, um chat GPT, esse de esquina, né? Escreva tal coisa do meu jeito, ele vai colocar exatamente como tu é. Então, talvez o meu avatar O vai agente, ser né? O muito agente hoje em melhor dia. do que É eu. isso aí. Sim. Não, mas ele não vai ter a tua empatia. Ele vai ter a minha empatia. Ele vai atender às 3 da manhã como se atendesse às 7 da Isso manhã. eu ia Com falar. a sua Sem- imagem, ele vai dar seu sempre tom de interessado. voz. Sempre disponível. Não estava cansado. Sem nenhum... Então, eu acho que a gente está Mas- vivendo um momento, vamos viver um momento de transformação muito grande e que a gente precisa se adaptar a isso. Mas eu acho que ele é positivo, eu não vejo isso, sabe? Eu tenho a esperança de que isso não seja uma coisa negativa. Eu acho que a gente vai ver muita revolução, mas ela é positiva. Em países desenvolvidos, há farmácias que dispõem de inteligência artificial antes de tu comprar o remédio, na intenção de não vender a droga errada, a doença errada ou para o sintoma errado. Então, tu tem 5 minutos de consulta com a IA, com uma assertividade de 95% para tratar sinal e sintoma, não para fazer Mas diagnóstico. hoje o hospital, puxando a brasa para o nosso assado, né? O hospital da Unimed já disponibiliza a IA, ela já é utilizada em todas as prescrições. Se tu fizeres uma prescrição em que as palavras que estão no teu prontuário, tu descrevesse que aquela paciente sentiu uma dor de cabeça, e por acaso tu prescrever uma medicação que pode interagir, ele imediatamente vai te identificar. Diz, olha, o senhor colocou lá que ela tem isso, mas esse medicamento aqui, ele provoca isso. Então, ela já está É na o nossa brilho vida. da ferramenta. A ferramenta vem ao encontro da tua necessidade. E não entra para competir. Eu penso que é uma ferramenta que não entra para competir. Também Ela entra para te auxiliar. E que fantástico esse relacionamento que a gente tem com a tecnologia. Sem Mas a dúvida. gente tem que seguir buscando esses conhecimentos, É né? isso aí. E a gente vai ficar para uma próxima, né, doutor E Celso? tem muita coisa para a gente conversar, Puxar mas pra um vamos outro agradecer. Agradecer por tanta coisa que a gente aprendeu e conversou aqui. Eu acho muito interessante trazer pessoas, né, que tenham todo esse conhecimento para falar de assuntos específicos. Às vezes nem é exatamente aquilo que a gente trabalha no dia a dia, mas falar de relacionamento a gente consegue trazer para a nossa área e extrapolar um pouquinho mais. Então isso é muito interessante. Tu esqueceu no início do programa de falar de um relacionamento importante que é com os patrocinadores. Ah, é verdade. Olha, o Lisandro está lembrando disso. Pessoal, vocês aí que querem se relacionar conosco, a gente está aqui disponível para vocês. Entre em contato aqui pelas nossas redes. É muito importante que pessoas que tenham os mesmos valores que a gente tem de falar de saúde, de esporte, qualidade de vida, colhem a marca aqui. A gente com certeza vai conseguir fazer com que vocês
cresçam junto conosco. Eu acho que é bem importante. Não se esqueça de também se inscrever no canal, é bem importante. Não custa nada, como eu diria do Doutor Luciano, né? Não custa Não nada. custa nada. Se inscreve lá, deixa o like, ativa as notificações para que todas as quartas-feiras vocês recebam o novo episódio que está chegando ali. Deixe Com seu toda essa- comentário, dê Isso o aí. joinha, compartilhe esse conhecimento e vejam os outros episódios que É isso estão aí. no canal do Podpar. Valeu, pessoal. Até a próxima, Perfeito. então. É isso aí. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau.